dos outros. Padre Jonas, no final do programa passado sobre a providência divina, nós ficamos devendo uma conversa, não é? Você lembrou, hein? Agora há pouco, antes de vir para cá, alguém me mandou isso daqui. Disse que era para pagar suas contas. Será que dá com essas moedinhas Não, mas aí? e isso é muito bom. Para pagar Isso as é muito suas bom. contas, padre? Deixa eu recordar. Dom Bosco fez a inauguração, fez a bênção da pedra inaugural da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, que sempre foi uma belíssima basílica. Quando terminou, foi tudo muito bonito, né? O mestre de obras, que ia dirigir aquela construção, chegou para Dom Bosco e disse: Dom Bosco, começamos amanhã. Domani, cominciamo. Aquela ali do Dom Bosco, domani cominciamo. Começamos amanhã. E com que, Dom Bosco? Ah, Dom Bosco tirou do bolso. Ricardo, eram menos moedinhas do que essas. Eram menos moedinhas do que essas. Né? Por até pegar. Né? Ele pegou, pois, era bem menos, mas moedas como essas assim, nas mãos do mestre de obras. O mestre de obras ficou sem fala, né? Dom Bosco falou por ele. Isso para começar. O restante, Nossa Senhora Auxiliadora vai providenciar. Então, o que você me trouxe agora é um grande sinal que eu tenho muito mais moedinhas do que Dom Bosco tinha para construir a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu tenho, graças a Deus, muito mais moedas para construir essa construção, essa linda construção que Deus põe na minha mão para fazer. Obrigado, é um excelente sinal. Eu continuo dia a dia vivendo da providência. Deus lhe concede, Padre Jonas, um grande desafio, que é viver sob os olhares do mundo inteiro este grande milagre contínuo na Canção Nova. Uma obra que ela precisa crescer. Deus a constituiu para isso, não é? Uma obra que envolve milhões. Sim, é verdade. E ao mesmo tempo o Senhor recebe moedas. Sim, é verdade. Continuamente para a manutenção. Uma obra que materialmente cresce a olhos vistos. Isso. Não é? E o seu desafio particular de continuar sendo para sempre segundo, a partir do seu pai Dom Bosco, a viver como um homem endividado. Exatamente. Como é que é esta experiência vivida através de uma televisão? Porque Dom Bosco não a viveu acompanhada por todos. Sim. O Padre Jonas, sim, todo mundo está vendo o que é assim. E nós tivemos a grande graça de optar pela transparência. Né? E nós falamos publicamente aquilo que nós vivemos. Mas veja, Ricardo, isso é chegar no profundo do Evangelho. Né? Não apenas sermos pobres, mas sermos ostensivamente pobres. Isso é exigente? É muito exigente, porque para a nossa natureza humana é vergonha, é duro você ter que pedir, estender a mão e receber. Ainda mais se você recebe milhões, ou até uma honra você recebe milhões, mas quando você recebe do pobre, o pobre somente dá da sua pobreza, né? É que nós sabemos que isso é riqueza para Deus, né? Mas isso que você recebe são coisas assim. Então, isso é ir à pobreza ostensiva própria do Evangelho, onde todo mundo sabe que nós temos isso. Mas, ao mesmo tempo, quando nós tocamos a pobreza ostensiva, nós atingimos de cheio a riqueza de Deus. Traduz melhor o que significa essa pobreza ostensiva, Padre Jonas. Ostensiva, onde não apenas você é pobre, mas todo mundo está vendo que você é pobre. Nós falamos, né? Quando nós não chegamos... Ela é explícita. É explícita. Né? Ela está ostentada, está mostrada diante de todos. Nós falamos disso na televisão. O Eto vem ele, não eu, porque ele entende das contas. Né? Não adiantaria muito eu vir, então vem ele. E o Eto é transparente, né? Ele mostra em números. Né? Então todo mundo sabe da nossa situação. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que o que nós fazemos ali também não é produção. Não é?
Não é conta de chegar para ter números ali, né? E aqueles centavos que aparecem não é coisa produzida, botamos alguns centavos para dizer que a coisa é realística. Não, é realmente aquilo que nós vivemos. Nós não mascaramos as nossas contas, nós não mascaramos as nossas dívidas. Não dá para num programa de televisão você mostrar todas as dívidas, porque se você fosse puxar no computador são inúmeras, né? Mas nós puxamos os números ali, onde claramente nós demonstramos diante de todo mundo o que nós devemos e por isso precisamos pagar. E nessa hora, como nós vamos ao extremo da pobreza, porque isso tira a cara da gente. Tira a cara da gente. Então, Deus vai ao extremo também da sua providência. E Ele vem em nosso socorro. Padre Jonas, evocação na Canção Nova, viver esta pobreza, ao mesmo tempo que desconcerta o mundo capitalista. Sim. É a nossa vocação, porque é vocação da Canção Nova continuar pobre e rica ao mesmo tempo. Exatamente, aí que está. Você deu uma outra definição maravilhosa. É uma pobreza desconcertante, né? Desconcertante para nós e desconcertante para o mundo capitalista. Porque você é obrigado a ter geradoras de televisão. Hoje nós temos geradoras de televisão. Todo mundo sabe como é custoso você chegar a ter uma geradora de televisão. Nós temos hoje geradoras de televisão. Usar satélites, e são muitos satélites que nós usamos. Usar já é uma grande aventura. Nós usamos vários satélites, inclusive para as transmissões internacionais, as que vão e as que nós recebemos. Usar aparelhagem que necessariamente é cara, e hoje se compra tudo isso em dólar. Então, é desconcertante, né, você ter tudo isso. E por causa disso, você precisa ter carros para transportar tudo isso, caminhão de som, né, você precisa de tudo isso. Portanto, é preciso que passem milhões pelas suas mãos, mas você ser pobre. Não o perturba a ideia que passa pela cabeça das pessoas de que o Padre Jonas está enricando? Perturba por um lado, no sentido de que eu queria que as pessoas conhecessem profundamente a realidade, né? Mas não me perturba por outro lado, porque também não adianta você ficar argumentando, é só pelos fatos, né? É só pelos fatos. Claro, é a vocação do padre Roberto vestir-se do jeito que ele se veste, não é? Mas todos aqueles que conhecem a minha vida sabem que eu vivo uma vida pobre. Eu acho que isso é tudo. E vejo mais, aqueles que entram na intimidade da Canção Nova. E não apenas aqueles que olham de longe, e aqueles que olham com olhos maldosos, né? Mas aqueles que entram na intimidade da Canção Nova, porque quando você entra na intimidade, nada se esconde. Né? Aqueles que podem entrar na intimidade da Canção Nova, e nós não escondemos isso, a nossa intimidade, percebe que nós vivemos uma vida pobre, né? Como você diz, nós obrigatoriamente temos riqueza, porque é uma riqueza ter o que nós temos, mas isso não é nosso. Não apenas não é nosso, nós não tiramos proveito disto para nós. Pelo contrário, nós continuamos vivendo pobremente, passando também as nossas dificuldades. Quando você precisa de remédio especial para a Eliana, você não tem aquelas dificuldades de coração, meu Deus, eu preciso contar as moedas por causa do remédio da Eliana? Verdade ou não é? É verdade. Tem cabimento isso quando nós usamos satélites? As pessoas dizem, não, se o padre tem dinheiro para o satélite, porque o padre não tem dinheiro para o remédio, né? O padre não tem dinheiro nem para o satélite e nem para o remédio. Para o satélite o padre tem que pedir, para o remédio o padre tem que pedir. E o padre tem que ensinar para os seus filhos que peçam dinheiro para o satélite e que peçam dinheiro para o remédio. Então, como eu não posso deixar eu fazer experiência e os meus não fazer, eu tenho que deixar Ricardo, Eliana e o Eduardo, né, viver essa experiência, não é? De ter que contar as moedas, como minha mãe contava, né, para ver se dá para comprar o remédio. E se não dá, pedir para Deus. Depois aparece quem
acaba, de alguma maneira, trazendo dinheiro ou dando o remédio. Verdade ou não é? É Não verdade. é desse jeito. Não é desse jeito. Então, é uma pobreza desconcertante, mas uma pobreza verdadeira, uma pobreza real. E claro, quando nós tocamos a pobreza, nós tocamos o coração de Deus, e o coração de Deus não se deixa vencer em generosidade. Isso não é a teologia da prosperidade, porque alguns pregam o evangelho da prosperidade, então se você é de Deus, você vai ter mundos e fundos. Não é verdade. Né? Você vai ter todo o necessário para você fazer a obra de Deus. E você vai tendo o necessário para você viver, mas não ostensivamente. Né? Não para até mesmo encabular os outros. Pelo contrário, você tem o necessário dentro da pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que era rico se fez pobre por nossa causa. Isso não é evangelho da prosperidade. Isto é realmente tocar o que é a pobreza, mas da qual deriva a grande riqueza. É que viver sempre do necessário, que vem do coração de Deus. É viver aquilo que nós dizemos, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, o remédio nosso de cada dia, a roupa nossa de cada dia, depois o pagamento do satélite nosso de cada dia, né? E a câmera, na hora que precisa, Deus dá. A energia elétrica nossa de cada dia, o telefone nosso de cada dia, dependendo de Deus, sem ter